A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias, 1 Samuel capítulo 11, 12, para que a gente possa, hoje de manhã, sermos abençoados. Ok, eu queria falar sobre um assunto que se chama superando mudanças traumáticas, ok? Superando mudanças traumáticas, ou despedidas traumáticas, ok? Então abra aqui 1 Samuel, deixa aberto entre o capítulo 11 e o capítulo 12. Eu tenho a plena convicção hoje de manhã que você vai sair desse santuário profundamente impactado pelo Senhor. Pela graça do Pai, seu coração, de fato, ele será profundamente visitado pelo Senhor, porque esse é o desejo de Deus com relação à nossa vida hoje de manhã. É nos abençoar, nos auxiliar, é nos ajudar. Ok? Você podia dizer amém, pastor, estou nessa direção também, e é o que eu espero, é o que eu almejo, é aquilo que eu quero hoje cedo. Olha, alguns dias atrás, nós fomos informados pela mídia, ainda que de uma pessoa que para nós não tem tanta relevância, mas de um homem que fez uma história notável na Inglaterra. Seu nome, Alex Ferguson. Esse homem comandou um time de futebol, o Manchester, durante muitos anos, parece que cerca de 25 anos, mais ou menos, 26 anos, no comando daquele time. E depois desse longo período como treinador, alguém disse que de todos os treinadores, em todos os tempos, ele rompeu com marcas, com limites, 26 anos no comando dessa equipe. E após esse longo período, ele anunciou a sua aposentadoria, se despedindo então, como treinador de sua equipe, e ao se despedir, as pessoas começaram a dar as suas entrevistas e a falar da longa história que aquele homem tinha no comando daquela equipe. Foi tema de debate em jornais, telejornais, e nós aqui do outro lado também recebemos essa informação e ficamos um pouco pensativos, como uma pessoa consegue ficar tanto tempo no comando de uma equipe tão expressiva. Então esse homem marcou uma época e se despediu. O fato é que todos nós, irmãos, todos nós aprendemos ou convivemos com as despedidas que mais cedo ou mais tarde elas chegam. Eu me lembro quando em 1989, se não me falha a memória, ou um pouquinho depois, no saguão do aeroporto lá em Cumbica, eu abracei a minha família, abracei as pessoas que tinham ido comigo ao aeroporto, celebrando aquele momento, e peguei a minha mala e a minha mochila para entrar no saguão de embarque, porque eu estava indo para uma pequena estadia como missionário na África. E eu me recordo que quando eu me despedi, ou estava me despedindo, minha família se debruçou em lágrimas, eu também tive meu tempo de contrição, e quando parti sozinho. E foi uma experiência um tanto interessante, porque havia um misto de alegria, porque Deus estava cumprindo algo em minha vida, mas ao mesmo tempo um misto de tristeza, por deixar coisas que eu tanto amava e tanto estava ligado ou apegado. Então a vida ela é feita de despedidas. Eu me lembro também quando a minha sogra, meu sogro, por ocasião do casamento, no altar da Igreja Central de Campinas, estavam com a face banhada em lágrimas. Eles choravam e eu ria, claro. Mas foi uma experiência extraordinária. Quando abracei a minha mãe naquela ocasião, e ela derramou uma lágrima, e não há como não se lembrar daquele episódio. Despedidas. Algumas, de fato, se revelam mais tarde traumáticas. Me lembro perfeitamente do último momento que tive com a minha mãe,
na cozinha de casa, antes de uma viagem, um sonho. Quando beijei a sua face, disse algumas poucas palavras, ela retribuiu aquele momento, e eu parti, e eu não tinha a visão e a compreensão de que era o último instante que Deus tinha reservado com a minha mãe, era aquele, que era uma despedida. Quando nós tomamos posse do texto sagrado, propriamente dito, 1 Samuel capítulo 12, nós vamos encontrar um homem extraordinário, chamado Samuel. Samuel estava se aproveitando de um momento favorável, vivido pela nação de Israel, para se despedir. Você tem que ter a consciência de que Israel vinha, nesse exato momento de sua história, de uma transição. Saul tinha acabado de ser ungido como rei de Israel, então o governo passava agora por uma fase, inaugurava um período que se chamava período da monarquia, tendo Saul sido ungido como rei, como comandante, como alguém que estaria à frente do seu povo, e como se não bastasse essa unção, essa transição, era um momento de vitória. Se você acompanhar o capítulo 11, você vai descobrir o verso 1 e o verso 2, apontando para uma primeira crise, ou uma primeira situação que exigia o comando de um líder. O versículo 1, ou de Saul, o versículo 1 diz: cerca de um mês depois de alguns eventos, Naás, o rei dos Amonitas, avançou contra a cidade de Jabes de Gileade, e a cercou. E o exército de Jabes lhe propôs: faze conosco um tratado, e te serviremos. Contudo, Naás, o amonita, lhes retrucou: eis o pagamento que de vós exigirei para fazer um acordo. Todos vós tereis vazado o olho direito, e assim humilharei a todo Israel. Essa informação logo chega ao coração de Saul. Você observa que o versículo 6 diz que Saul tomou conhecimento do que se passava. E aí, algo surpreendente aconteceu. A Bíblia diz que o Espírito de Deus assumiu absoluto controle de sua pessoa, fazendo com que Saul ficasse profundamente indignado com aquela situação. Não demorou para que Saul convocasse a nação de Israel, todo o povo de Israel, para que defendesse a honra de Israel dos homens de Jabes de Gileade. O resultado de toda esse cenário, você vai encontrar versículo 11, quando a Bíblia diz assim: no dia seguinte, ou após um período, Saul dividiu seus homens em 3 grandes grupos, ao raiar da aurora, e os exércitos de Saul avançaram sobre o acampamento amonita, e os atacaram violentamente. Por volta do meio-dia, já haviam massacrado quase todos os inimigos, e os que conseguiram fugir se espalharam, cada qual buscando livrar sua própria vida por um lado. Então a vitória chegou por intermédio do comando de Saul. O povo de Israel prontamente se alegrou e logo saiu declarando: onde estão aquelas pessoas que questionaram, que fizeram certa deferência contra Saul, lhe dizendo: Saul de fato pode reinar sobre nós? Saul, contudo, ao ouvir aquela palavra, pondera o assunto e diz: ninguém será condenado à morte hoje, porquanto nesse dia Deus proveu salvação a Israel. Então esse era o cenário, um cenário de vitória, período de transição, e é dentro desse contexto que Samuel vê uma oportunidade grande de lhes falar,
Diz o versículo 44 e 15, que Samuel convoca todo o povo, lhes dizendo: vamos a Gilgal, cidade onde já havia começado no passado o governo teocrático, governo divino, e agora no mesmo lugar, na mesma cidade, começa o governo monárquico. Então, Samuel convoca esse povo para reafirmar a aliança com Deus durante o reinado de Saul. E a Bíblia diz que lá em Gilgal, Saul foi referendado rei perante Deus, e lá fizeram festa, dançaram e se entregaram a manifestações de júbilo. Momento fascinante, marcante. E é interessante você observar a cena, porque num passado recente, o povo havia procurado Samuel, lhes revelando aquilo que almejavam. Se não, veja, capítulo 8 do livro de 1 Samuel, eles pedem um rei. E Samuel, ao ouvir aquela palavra, diz a Bíblia, a partir do versículo 5 e versículo 6, a Bíblia diz que Samuel teve em sua alma um profundo desgosto, que o seu coração ficou desgostoso. A nação de Israel pediu um outro líder ou um rei, baseado em um princípio: tu envelhecestes e os teus filhos não andam nos seus caminhos. Havia uma motivação, e essa motivação levou Israel a pedir esse rei. Estavam dizendo: queremos outro no comando. E aquela palavra, ao cair no coração de Samuel, lhe causou enorme tristeza. Mas Deus lhe disse: não é contra você, mas é contra a minha pessoa e o meu governo e aquilo que eu estabeleci. Então, anuncia-lhes as consequências da escolha, mas faça o que o povo pede. Então você vê Samuel ungindo Saul como rei no capítulo 9. E agora no capítulo 11, você encontra Saul vencendo uma batalha. E o que é surpreendente, Deus já tinha falado com Samuel, dizendo: olha, esse povo rejeitou a mim e a você, Samuel, mas não ponha isso no seu coração. Mas você encontra no capítulo 11, versículo 6, essa situação surpreendente. O Espírito de Deus assumiu o controle da vida de Saul. Ficamos surpreendidos, porque Samuel, da altura do seu potencial, e olha que Samuel tinha muito potencial, não era qualquer pessoa, era um homem altamente qualificado. Primeiro porque quando vasculhamos a sua vida, vamos descobrir no capítulo 3, Deus chamando Samuel. Então Samuel não era produto ou fruto de uma aventura, ele não era uma imposição do povo, o próprio Deus o chamou. Quando a serviço de Eli ainda menino, ele ouviu a voz de Deus: Samuel, Samuel. Por 3 vezes, e na 4ª vez, orientado por Eli, respondeu: fala, porque teu servo ouve. Então esse homem, ele era resultado do chamado divino, foi empossado pelo próprio Deus na liderança da nação. Como se não bastasse o chamado divino, Samuel era um homem que tinha uma vida altamente produtiva. Foi por intermédio de Samuel que Deus operou grandes vitórias a favor do povo. De maneira que quando você lê o capítulo 7, por exemplo, você vai encontrar, lá no versículo 13,
essa expressão, logo após Samuel proferir essas palavras tão conhecidas por nós, Ebenezer, até que o Senhor tenha nos ajudado, você vai descobrir esse texto. Deste modo, os filisteus foram derrotados, e o Senhor Deus não permitiu que eles invadissem as terras de Israel durante todo o tempo em que Samuel viveu. Deus estava honrando o ministério de Samuel, de maneira que quando ele orava, Deus ouvia. É fato, você vê o capítulo 7, versículo de número 9, você vai ver Samuel oferecendo um holocausto a favor do povo, e Deus ouvindo e respondendo a sua oração. No capítulo 12, acontece essa mesma cena. Samuel ora e fala ao povo, e Deus ouve a sua oração, e o povo fica com temor de Deus e de Samuel. O seu ministério era tão profundo, tão alicerçado, que quando ele chegou na casa de Jessé, para ungir um rei que era Davi, a cidade ficou toda atormentada, preocupada com a sua presença. E ele teve que ir dizendo: eu vim fazer um sacrifício, um banquete, ter um tempo de comunhão com a família, porque aonde chegava, havia uma preocupação com o que é que Samuel ia falar ou dizer. Um homem realmente com um ministério extraordinário. Esse homem tinha um exemplo de vida que tem se tornado raro em nossos dias. Um homem que atravessou períodos delicadíssimos, períodos onde a liderança era promíscua, dias de Eli, onde o povo estava rebelde e ele firmado no seu ministério, crescendo e sendo reconhecido em todo Israel por profeta de Deus. E quando vai resignar seu cargo, capítulo 12, ele chama o povo para essa reunião, para essa assembleia, e faz uma pergunta corajosa: a quem eu defraudei, de quem eu tomei, a quem eu toquei, quem eu permiti que me subornasse para que eu turvasse a justiça e a retidão? E o povo prontamente diz: absolutamente ninguém. Então nós sabemos que esse homem tinha uma envergadura extraordinária, acumulou funções de juiz, sacerdote e profeta, sendo o último juiz da nação de Israel. Fascinante a sua vida. Acontece que agora uma situação nova estava acontecendo no seu coração. Ele estava convivendo com o sucesso de Saul. Um homem que Deus tinha dito: concede o que o povo quer. Ele não tem a sua envergadura, Samuel, mas faça o que o povo pede. E Samuel obedece, e agora Samuel vê Deus se apoderar de Saul e trazer vitória ao povo. Deve ter sido doloroso demais Samuel realizar essa última assembleia como líder, entregando a autoridade civil a Saul. As 12 tribos de Israel haviam sido governadas por juízes, mais ou menos 500 anos, de um modelo que perdurava. Mas o tempo mudou. O povo queria agora um rei. Para muitos que se encontravam naquela assembleia, Samuel havia estado sempre presente. Alguns o conheceram muito menino, servindo a Eli no tabernáculo. Mais tarde viram ele crescer e agora se tornou um rapaz que aprendeu a servir em Siló como sacerdote. Outros podiam recordar quando ele começou a proclamar a palavra. E alguns até podiam dizer do seu primeiro discurso. E a Bíblia diz que todo Israel passou a compreender e a saber que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor na nação de Israel. E agora,
com toda a sua dimensão, com tudo que ele representava, com a sua enorme envergadura. Saul estava no comando. Ele vê, se aproxima, chama aquele povo para uma assembleia, e nós ficamos impressionados com a graça, com a força, com o equilíbrio que esse homem possuía. E aprendemos lições que devem regular o nosso coração quando nós enfrentarmos despedidas, mudanças, que tem muitas vezes a tendência de enfermar e destruir a nossa vida. E o que de mais belo nós construímos ao longo dos anos que se passaram. Então nós olhamos para esse cenário, um homem como ele, orientado por Deus a fazer o que o povo queria, sempre fiel, e agora vê Saul ser introduzido na cena, reúne o povo para uma assembleia, e nós aprendemos em primeiro lugar, que em meio a tudo que estava acontecendo, que Samuel não se permitiu deixar de continuar falando de Deus. Continuava apaixonado pelo Senhor. Continuava preocupado com a honra divina. Ao lhes falar naquela assembleia, que é o capítulo 12, revela a sua maior preocupação, que era de que esse povo agora conduzido à vitória por um rei recentemente empossado, se esquecessem da grandeza de Deus, e isso Samuel não iria permitir. Vocês podem ter outro líder, outra pessoa, até pior do que eu, ou melhor, mas há algo que vocês não podem abandonar, é a gratidão, é a alegria, é o referencial de quem Deus é. Ele simplesmente reúne, versículo 7 do capítulo 12, não dá para ler tudo, irmão, só para refrescar a memória. Ele diz assim: Samuel chamou aquele povo e disse, olhou para o passado e diz, olha, o Senhor chamou Moisés e Arão, e os fez subir do Egito. E quando termina esse discurso, a parte dele, versículo 11, quando o povo pediu livramento, versículo 10, diz o versículo de número 11, então Deus enviou Jerubaal, Gideão, Bedã, Sansão, Baraque, Jefté, Samuel, que vos livraram das mãos dos inimigos. Samuel, por mais difícil que fosse a despedida, por mais difícil que fosse a mudança, Samuel estava dizendo a este povo extraordinário: Deus é a razão de sua vitória. Sejam gratos a Ele, não se deixe enganar, absolutamente. Sua preocupação era que o povo pudesse mudar sua devoção, mudar e passassem a depositar sua fé, sua confiança em um instrumento fraco, abandonando assim o apego ao Senhor. O fato de Saul ter comandado o exército nessa grande vitória seria uma tentação para os israelitas depositarem sua fé em um novo rei. Samuel estava então inclinado a ensiná-los que o futuro sucesso de Israel se baseava num princípio: confiança em Deus, em seu amor e em sua graça, e que o rei era apenas um instrumento de Deus oferecido ao seu povo. Que nessa manhã
tanto eu como você, possamos aprender que em meio às dificuldades e às mudanças de nossa vida, que nós possamos aprender a resguardar o nosso referencial. A razão de nossa vitória se encontra na pessoa bendita, gloriosa de nosso Deus. Quando você vai para os evangelhos ou para o Novo Testamento, você vai encontrar textos que aludem a esse pensamento, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. A vitória não vem de homem, meu irmão, não vem de instrumento algum. Deus usa situações, mas a glória e o louvor sempre devem ser dados a Ele. Então não deixe ninguém enganar seu coração com um discurso vazio. A bênção está aqui, é o líder fulano de tal, é a igreja do lado de lá, é a reunião do lado de cá, é o fulano que tem um passe mágico, é um benzendeira, é um não sei o quê. Quem dá a vitória é Deus, meu irmão. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Então o que você precisa fazer é se agarrar a Deus. Até porque homens no quilate desse aqui tem se tornado raro em nossos dias. E muitos. Então diga para quem está perto de você, olha, a despeito das suas mudanças, da sua despedida, Deus continua firme e Ele é o seu referencial. Ele é o seu referencial. Ele é o seu referencial. Então você se agarre a Ele. Diga para quem está perto de você, se agarre ao Senhor, fique perto dEle, é com Ele que é o assunto. Então veja, Samuel nos impressiona, porque esse homem, ele não se considera atraído por Deus. Não existe alguns momentos de nossa vida que parece que a gente tem esse discurso, Senhor, o Senhor me traiu. Fiel, sempre fiel, fiz assim, olha, tudo que podia fazer fiz. Como é que essa história é levantada desse jeito? Com a sua conivência, o Senhor sabendo de tudo. E que não bastasse, ainda ungindo esse miserável. E pondo ele no meu lugar. Samuel não se considera atraído pelo Senhor. Ele continua falando de Deus, dizendo, olhe para o Senhor. Olhe para Deus. A vitória vem dele. A vitória vem dele. Não se considere traído pelas lutas que você passa, meu irmão. Nem para as perdas, nem para as rupturas. Não se considere. Mesmo quando as lágrimas chegarem. Eu me lembro que quando eu estava em Israel e a notícia da situação da minha mãe chegou, eu estava no quarto de hotel, umas 2, 3 horas da manhã. Tínhamos acabado de vir do Muro das Lamentações, eu e o pastor Zanato. Oramos pela família, pela igreja, alegre demais na alma. Sentamos na cama e falando do que estava acontecendo. O telefone toca, era o meu irmão mais novo, pastor Alex, falando do outro lado. Impressionante como que da alegria a tristeza tomou conta. E a primeira palavra que eu disse no meu coração, como o Senhor pode fazer um negócio desse comigo? Como o Senhor não me avisou, como o Senhor não disse o que estava acontecendo? E que o Senhor ia levar a minha mãe. Como? E já fui para o chuveiro. Porque é incrível, cada um fala com Deus num lugar propriamente falando. Eu, quando quero falar mais profundo com Deus, é debaixo da água. Parece que é para o radiador não ferver. E aí Deus disse para mim, meu filho, eu falei com você. Através de uma irmã aqui da nossa igreja. E eu lembrei. E logo Deus disse em seguida, a sua mãe te disse quando era pequeno centenas de vezes, e você aprendeu qual que era o texto do coração dela, que ela citava sempre em termos que ela queria que Deus falasse em épocas de crise e lutas. E logo eu lembrei, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Saí do chuveiro e fui para o quarto, olhei para o Zanato e disse, está tudo na mão do Eterno. Samuel estava falando do Senhor, mas não com amargura e nem com o sentimento de ser traído, mas com Deus que cuida de tudo. Você podia se alegrar hoje, Deus cuida de tudo, meu irmão, sabe de tudo. Não fica implicado com o que Deus está fazendo na história, Ele é Deus. Isso nos leva a um pensamento
que você tem por na sua alma. Olha, segundo lugar, as mudanças não fizeram com que esse homem deixasse de se manifestar de forma verdadeira, coerente com aquilo que ele era. Não mudou. Você vê o capítulo 12, ele reúne o povo de Israel e começa a dizer: olha, vocês pediram um rei, ele vai governar vocês, ele vai ser assim, de agora em diante, ele vai marchar à sua frente, a bênção está aqui, de fato eu estou velho, como vocês falaram, então, a partir de agora, estou entregando minhas funções, meu cargo, e logo em seguida falou de sua integridade. O versículo 3 é interessante, porque numa versão diz assim: eis-me aqui. Na King James, aqui estou. Essa eis-me aqui é a mesma resposta que Samuel falou a Deus quando Deus o chamou. Pronto para os desafios. Impressionante como algumas mudanças, algumas despedidas, têm a tendência de mudar quem a gente é, o que nós somos, o que falamos, nosso compromisso, nossa integridade que é trocada. Então nós somos facilmente manipuláveis. Samuel não estava muito preocupado se iam gostar do que ele estava falando ou não. O fato é que, olha, é assim, é desse jeito. E logo, se você tiver tempo de ler o discurso dele, ele diz: olha, esse rei que vocês escolheram, se vocês não andarem com Deus, tanto vocês como esse rei, vocês vão perecer. Eu não, porque eu sou íntegro diante do Senhor. Então você pode olhar para quem está pertinho de você, permaneça firme, meu irmão, fiel, firme, suas convicções, seu coração. Se você tiver que mudar, que seja para melhor, mas não para pior. Tem gente que muda e muda para pior, que azeda, que piora, que o discurso é o pior possível. Esse homem continuou sendo o mesmo. E é tão maravilhoso a gente ver pessoas atravessando pelas rupturas, pelas perdas, pelas mudanças, permanecendo o mesmo. O mesmo que Deus chamou, o mesmo que Deus se impressionou, o mesmo que Deus usou, e continuava sendo o mesmo, confiável. Absolutamente confiável. Em tempos de alegria e em tempos de dificuldade. Terceiro lugar, querido, o fato de você ser melhor, porque nós temos esse discurso, quase que uma questão do nosso ego: eu sou melhor, eu tenho uma visão melhor, eu sou moderno, minha família é melhor. Olha, o fato de você ser melhor na sua competência não significa que as pessoas não possam escolher o que é pior. Deus dotou as pessoas de livre-arbítrio. O que você pode é orientar, sugestionar, trabalhar, mas as pessoas são livres. Ora, meu irmão, quando Jesus estava para ser preso, Barrabás fez uma pergunta simples: a quem vós desejais que eu solte? A este Jesus Nazareno, rei dos judeus. E olha que a vida de Jesus, incomparável em beleza, incomparável em todo sentido, absoluta. Ou esse Barrabás, um malfeitor, um bandido que já prejudicou, que sua alma comprou, quem vocês querem? E a multidão bradou: Barrabás. Por que é que você está tão atormentado quando aquele cliente preferiu outra empresa e a sua é melhor do que a dele? Mesmo ministério. A rejeição, meu irmão, é algo muito duro da gente conviver. Isso dói nossa alma. Eu disse ao pastor Ismael, foi ontem numa conversa do aniversário. Disse a ele numa conversa rápida, que o aniversário que a igreja proporcionou, maravilhoso, mas é engraçado que logo após o término, e como o pastor faz, a gente vai olhando pelas cadeiras, pelos bancos, cadê fulano, ciclano? Eu contei na minha mão uma turma que não está vindo na igreja. Sabe o que aconteceu na minha alma? Tristeza e choro, que você não dimensiona.
Fui visitar alguns, claro. E o que você ouve, nem sempre é agradável. Mas disse ao Senhor, essa é minha função, meu trabalho. É buscar o rebanho que eu posso buscar. Mas dói. Dói. E a oração vem, Senhor, fulano que foi, onde está Bertano, e aquele lá, e aquele que você estava na frente, e aquele casal, e aquela menina que cantava o louvor, e a outra, onde é que está esse povo, Senhor? O que eu preciso fazer? Orar mais, jejuar mais, visitar mais, morrer mais, sacrificar mais o quê? Qual a ideia? O que precisa ser feito? Entender, meu filho, que as pessoas nem sempre vão querer caminhar do seu lado, pelas razões que nem sempre você vai saber. O fato é, eu disse para o Samuel brincando, acho que foi para ele que eu disse, para o Ismael, eu estou indo para o céu, quem quiser vir, cola, quem não quiser, pode ir com o outro, que eu sei que também tem, mas cuidado, para não escolher errado, em vez de ir para o céu, parar na porta de entrada do endereço errado, tomou, pagou e ainda chegou no destino errado. Então as pessoas, nós temos que pôr no nosso coração, não adoecer por isso, guardar o nosso coração. Às vezes você se dedicou à família, cuidou de alguém, abençoou, se debateu. Samuel cresceu ali ministrando, pregando, ungindo, preocupado, libertando dos filisteus. Agora vem aquela turma com uma justificativa, você ficou velho. Nós queremos alguém com a liderança diferente, visão diferente, queremos mudança. E ainda por cima, Deus abençoou. Pôs o Santo Espírito dele, Saul. E Samuel teve que ir lá fazer festa com eles. Pronto. Isso nos leva ao último pensamento, meu irmão. Deixa Deus ser Deus. Deixa a história nas mãos de Deus. E siga com a sua missão e com o seu chamado. Deixe Deus ser Deus, deixe a história na mão dele, e siga com o seu chamado e com o seu compromisso. Você podia dizer amém, querido? Amém. Você quer ver só? Vamos lá, capítulo 12, a gente fechar aqui e orar. Falou do povo, ministrou, fez assembleia, aí Samuel disse, não tem mais, versículo 20. É verdade que vocês cometeram um grande erro, mas não vos afasteis de Deus, serviu com todo o vosso coração. Não apostateis para vos entregares a ídolos de nada, que para nada servem, porque nenhum auxílio podem proporcionar, por quanto nada são. Certamente Yahvé jamais desamparará o seu povo, em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Vamos dizer, levante uma das suas mãos onde você está, queridão. Você vai fazer essa oração simples. Você vai orar assim, Senhor, eu estou liberando tudo, deixando o Senhor ser Deus na minha vida, porque isso está amarrado na minha alma. Eu vivo criticando por que tem que ser assim, eu sou melhor, meu trabalho é melhor, a minha igreja é melhor, eu pastor melhor, meu ministério é melhor, e a minha vida, por que os outros estão... Varão, você vai levantar uma mão e dizer, Senhor, tudo está na sua mão, o Senhor é Deus, e eu vou seguir com a minha missão, com o meu ministério, fazer o que eu tenho que fazer, o resto está nas tuas mãos. Levante das suas mãos e fale com Deus. Que Deus arranque essa amargura do seu coração, essa tristeza que você acha que você é preterido. Olha, Deus ungiu Saul, e ele unge quem ele quiser, ele é Deus. Ele abençoa quem ele desejar abençoar. Fato que mais à frente, Saul se revelou um homem descompromissado com a sua palavra e com Deus. Deixa Deus ser Deus e siga com a sua missão, com a sua tarefa, fazendo o seu melhor.
a olharmos para essa história hoje de manhã e pensarmos sobre Samuel, um homem como ele, tendo que entregar comando, passar por uma despedida como essa, algo que ele não queria, mas estava dentro daquilo programado pelo próprio Senhor, que autorizou. Nós não vemos esse homem deixando Deus, o ministério, dando as costas para o Senhor, e nem reclamando. Samuel simplesmente fala de Deus, não se sente traído pelo Senhor, abandonado, e esse homem continua firme. Deus é Deus, deixa ele ser Deus na sua vida, e você prossiga. A igreja em pé, em nome de Jesus. Quantas vezes, por conta de algumas mudanças, de despedidas, nós ficamos aborrecidos porque somos preteridos. Eu me lembro que quando eu trabalhava no banco, surgiu uma vaga para ser chefe dos caixas. Eu me julgava à altura de ser chefe. Mas o gerente da agência, ele escolheu um outro caixa. Meu nome nem foi citado. E ele escolheu o outro por um princípio simples. Era amigo de farra depois que saía do banco. Iam beber junto, iam para as bagunças, então era parceiro. E aquilo na minha alma não colou. Não ajudou. Quantas vezes acontece com a gente? Você tem que entender que Deus está no controle de tudo, que Deus sabe o que está acontecendo, e a única coisa que você deve fazer é prosseguir, sendo uma pessoa extraordinária. Não deixe que a sua vida seja manchada, marcada pelo erro, pela amargura, pelo despropósito, por causa das despedidas. Elas existem, e algumas são duríssimas. Despedir de minha mãe foi muito difícil. Eu acho que mesmo depois daquele tempo, teve um irmão precioso que me abraçou naquele dia e disse assim: pastor, minha mãe partiu há 10 anos. Mas é como se fosse hoje. A gente nunca esquece. Sempre está ali na alma da gente. Todo dia você vai cultivando aquela saudade de algumas coisas. Mas Deus tomou. Louvado seja o nome dele. E nós prosseguimos sendo fiel ao Senhor. Será que tem alguém aqui hoje, mãe, que gostaria de erguer as mãos para orar? Mas escute, orar por conta da palavra que foi ministrado. Se Deus falou com você, não vou te chamar ao altar. Se você quiser vir, você vem. Mas eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Pastor, essa palavra cai no meu coração, para que eu cresça, porque eu tenho enfrentado mudanças e despedidas, e é tão difícil, é tão complicado. Então, se é com você, levante as suas mãos ao céu, para você falar com o Eterno e dizer ao Senhor: Senhor, eu vou continuar falando do Senhor, eu vou continuar falando do Senhor, eu vou continuar falando do Senhor. Isso ninguém vai pedir, vou continuar. Mas levante a mão lá para cima, lá em cima, assim, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Eu vou deixar tudo na tua mão, Senhor, e vou prosseguir. Vou me despedir mais um pouco e vou prosseguir e vou avançar.